Olá, pessoal. Vamos explicar então as atividades do módulo 2, marketing digital. Algumas eu já comentei em sala de aula, e outras ainda não. Então, vão seguindo, né, e lendo, revendo, né, o que vocês têm que fazer e entregar, tá? Então, lembrando, né, sempre aquele material de aula com slide teórico e dicas, né, como do que fazer, né, dicas de postagem, site, parte de redes sociais, né? Então é muito importante você estar olhando isso aí, né? Principalmente quem for responsável por isso aí, né? Na atividade um, eu preciso apenas coletar os dados do projeto, né? Então, eu disponibilizei um arquivo para você vir e tá preenchendo, tá? Só precisa preencher, não precisa fazer mais nada em relação a isso, tá? Ele salva sozinho, terminou de preencher, é só fechar a página, né? E um da equipe, que eu chamo de líder, deverá entregar a atividade, né? Entra lá dentro da atividade, tem lá um botão azul, né? Entregar mesmo assim, aí pronto, não tem que anexar nada. Só para dizer que já entregou, para que no meu controle eu saiba que teve um grupo que entregou. Aí o que você deve fazer é procurar, né, um espaço de projeto que eu deixei vazio, né? Eu estou pegando um aqui que já está preenchido, que o pessoal já fez, né? Mas vocês vão procurar um que está vazio, né? Por exemplo, esse meu aqui, né? Esse está vazio. Então você vai botar o nome do projeto. Aqui você vai escrever o nome de cada aluno da equipe. Se precisar, você pode inserir linhas para criar mais linhas. E aqui do lado direito você coloca o e-mail de cada um. Lembrando que esse arquivo é editável, então não precisa tirar cópia, né? É só abrir, preencher e fechar e acabou, né? E eu peço também, né, para que você indique o líder, né? Toda equipe deve ter um líder. O líder é aquela pessoa que vai ser responsável em entregar as atividades, né? Então tem que ser uma pessoa que não falta muito, não uma pessoa mais responsável, tá? Não é que ela é o dono da equipe, não é que ela não vai fazer nada, mas ela é aquela pessoa que vai ficar esperto com as atividades, as datas, que vai cobrar do pessoal, ó, pessoal do site, tem que entregar dia 10, tá? Né? Então, é a pessoa responsável para isso, tá? Ela tem que ser eleita de comum acordo, tá? Não vai entregar um líder para o cara que não veio, porque não adianta nada, né? Ele não vai fazer direito e a equipe inteira vai ser penalizada por causa disso. Nessa parte aqui eu quero que você preencha algumas informações sobre o projeto em si, tá? Eu não estou avaliando o projeto, eu quero só saber o que é, tá? Então, umas 10 linhas, sei lá, vão preenchendo aqui. Eu quero um e-mail, né? Todo projeto tem que ter um e-mail, não é o e-mail joão@gmail, né? É projetox@gmail, tá? É o nome do projeto. É lógico que na hora de criar, alguém tem que ser responsável, né? Por exemplo, vai ter o telefone, né? Vai ter um e-mail de recuperação, tal. Mas o e-mail do projeto, se alguém perguntar qual que é o e-mail do projeto, é projetox@gmail, tal, tá? Aqui embaixo você coloca o nome do seu projeto de novo e aqui do lado o logo, né? Tem que ter logo, toda equipe tem que ter um logo. O que é o logo? É uma imagem que representa a, a empresa, tá? Então, quem não tem, né, vai lá no Canva, né, e lá tem várias maneiras de você criar um logo. Tenta escolher lá um que melhor encaixa, né, para você em relação à imagem em si, às vezes é um símbolo, a questão da letra, a questão das cores, né, a questão de procure usar uma sequência de cores legal, né?
procura site de paleta de cores, a gente já falou sobre isso, né? Para ficar bem legal. Aí depois, para terminar esses dados aqui, vocês têm que preencher, tá, a responsabilidade de cada um. Tem que ficar muito claro, né, o que cada um vai fazer dentro do projeto, tá? Dentro do projeto, na nossa aula, tá certo? Não é a aula do professor de projeto, é a nossa aula aqui, né? Eu tentei listar aqui, normalmente, as atividades que o pessoal faz, né? Então, o pessoal acaba fazendo isso aqui, né? Então, é interessante que um ou dois alunos fiquem responsáveis por cada um, tá? Pessoal, na boa, é uma dica, não vai botar, tá, distribui tudo aqui, bonitinho, mas na hora de fazer só fica na mão de um. Esse cara não vai conseguir, tá? Ele não vai conseguir entregar, ele vai ficar estressado, e não adianta, a nota de um só é a nota de todo mundo. Então, a questão é, distribua a tarefa, né? Na hora de distribuir as tarefas, distribua para pessoas que querem, né? Que tem a ver, que conhece aquele assunto. Não adianta você botar um assunto para o João, né? Por exemplo, vamos fazer site, né? O João nunca criou site e de repente ele tem outras ideias, ele fica melhor para o Instagram, ele usa o Instagram para caramba, então manda ele para o Instagram, né? Porque cada rede social, né, cada nome, existe umas manhas, né? Existem umas dicas de como postar. Então, a pessoa tem que saber mexer, né? Agora, pode acontecer que da equipe ninguém criou site na vida, né? E nem quer, né? De repente. Mas alguém vai ter que ser responsável. Aí faz um sorteio lá. Ah, é o João? Então o João vai correr atrás do site, tá? Então tá aqui, ó. A primeira frase que eu coloquei aqui, não precisa seguir essa frase, tá, gente? Pode inventar o nome seus. Mas é aquela pessoa que é responsável pela parte da imagem, pela parte do design, né? É, por exemplo, o Canva, né? Não é que é obrigatório o Canva, gente. Pode usar qualquer programa, tá? Questão do Canva pela facilidade. Então, o cara tem que ser bom no Canva, né? Porque o Canva também tem um monte de botões, um monte de características, tem manha, tem dicas, né? E a pessoa que nunca mexeu, ela fica um pouco perdida no começo, né? Então, alguém da equipe ou duas pessoas, eu recomendo sempre assim, uma pessoa principal e uma pessoa secundária, né? Porque se durante a aula faltar a pessoa principal, né, já aconteceu o caso, do aluno, e o site? Ah, eu não sou eu, é o João, e o João não veio, aí não tem jeito de entregar. Tudo bem, é N para todo mundo. Não interessa se a culpa é do João, é N para todo mundo, né? Então, deixar duas pessoas, um, um principal e um secundário, porque se o principal faltar, o secundário pelo menos consegue alguma coisa, né? O secundário vai ficar esperto em relação ao login, senha, tá sempre acompanhando o cara principal para saber o que ele está fazendo, né? Então, sei lá, eu acho interessante. Não é obrigatório, tá? Colocou um cada um. Aqui embaixo, ó, você vai escrever João. E aqui o que ele vai ser responsável. Pode seguir essa lista, esse nome? Pode. Mas vocês podem criar aqui, na hora de escrever a responsabilidade, você pode escrever do jeito que você quiser, que você achar que fique claro e melhor para você o que você tem que fazer, tá? Além do Canva, tem gente que tem criatividade em pensar no texto, em pensar na figura, né, em pensar na foto, em pensar na cor. Então tem gente que tem criatividade. Não é necessariamente não é o cara do Canva, tá? Essa pessoa que ela pode fazer no caderno ou na mente dela, chegar para o cara do Canva e falar, olha, faz isso, faz isso, faz isso. Aí o cara do Canva vai lá e faz. Às vezes essas duas tarefas é o cara do Canva e o cara que cria os textos, né? Então, às vezes é a mesma pessoa. Aí vocês é que resolvem, tá? Mas às vezes são pessoas diferentes. E-mail, como eu falei, né? Tem que criar um e-mail com o nome do projeto, então seja criativo, né, na hora de criar.
E alguém tem que ficar responsável porque eu vou mandar e-mail, né? E quem for responsável tem que retornar para mim um e-mail, né? Então isso está sendo avaliado. Alguém vai ter que criar o site. Não é só criar o site, tá? Eu já vou pedir aí na próxima atividade que você dê o endereço do site. Não é que o site já tem que estar 100% pronto, mas alguma coisa já tem que ter. Então, alguém da equipe, ou alguém, né, tem que criar o site e manter o site, né? O que que ele vai digitar, nome, imagem, vamos falar sobre isso, vamos postar esse assunto, e assim vai indo. Então, tem que manter também. Mesma coisa sobre o Facebook, mesma coisa sobre o Instagram. Cuidado ao criar, né, as contas Facebook e Instagram, tá? Do projeto, tá, gente? Não é Facebook do João, Instagram da Maria. É do projeto, tá? Então, cuidado na hora de entregar a, essas, o Facebook e o Insta, ele tem algumas diretrizes que podem impedir, dependendo do que você queira fazer, a criação. Ou depois de um tempo, ele até cria, mas depois de um tempo ele bloqueia, né? A questão da idade, tá? Então, seria até interessante botar uma idade maior de 21 anos. O nome que você vai dar, tá? Cuidado para não ser um nome muito parecido com algum que já existe, né? Por exemplo, o cara vai, vou criar um Instagram da Coca-Cola com K. Ele não vai deixar, tá? Porque tá parecido com, né, o Instagram da Coca-Cola, com C, né? Então ele não vai deixar. Ele pode até criar, mas depois no outro dia já está bloqueado. Então, seja criativo aí no nome, não é também botar um nome que não tem nada a ver com o seu projeto, tá? Então, vê aí com quem já criou. Eu coloquei lá em cima, em material de aula, tá? Algumas dicas sobre como criar. Então, dá uma olhada lá. E você vai ter que criar e já postar alguma coisa, uma mensagem de boas-vindas ou alguma coisa sobre o projeto, tá? Tanto o Facebook quanto o Insta, quando você cria, você pode ter a opção de uma conta empresa, tá? E uma conta pessoal, sua, né? Pessoal. Lógico que a gente vai tentar fazer empresa, tá, gente? Mas eu já vi casos em ele bloquear, né? Justamente ele vai achar que você está querendo criar um clone de uma empresa, que é golpe, e ele vai bloquear você, né? Mas tenta, tá? Às vezes, dependendo do nome, passa. E às vezes não. Se não der certo, aí você cria como se fosse uma pessoa mesmo, pessoal, né? Só que você, em vez de botar o seu nome, João Maria José, você vai botar o nome do projeto X, mas tem que estar um nominho um pouquinho diferente, tá? Quer dizer, é pessoal, né? É alguém que está controlando, mas com o nome meio direcionado para a empresa, tá bom? Então você vai vir aqui botar o nome de todo mundo e cada um, né, na frente aqui o que deve fazer, tá bom? Então isso tem que entregar, tá certo? Isso aqui não precisa é, fazer cópia, não precisa anexar, é só abrir, né, preencher e fechar, tá bom? Se houver mudanças nisso aqui, você fala, você pode mudar, tá? Só indicar o professor, ele faz a atualização de data e você vai lá e muda. Mas vamos tentar já fazer o negócio certinho, ok? Bom, sobre a primeira atividade, é isso que eu queria falar, tá bom? Pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima.